próprio E a sua Cristo. mulher estava junto com você nesse momento ou não? Tava, tirou uma foto e tudo. Não, mas ela também fez, Não. o processo de conversão dela foi paralelo ao seu ou Foi não? paralelo, mas foi um pouquinho depois. Assim, tudo que eu descobria, ela descobriu um pouquinho depois, sabe? Mas teve um momento muito marcante na nossa vida, a gente estava em São Paulo, num restaurante lá, e ela pegou na minha mão e falou assim, amor, como é que você tá? Aí eu comecei a chorar. Eu estava muito angustiado aquele ano, muito angustiado. Imagina se eu estava me sentindo vivendo duas vidas. Meu coração católico, eu faminto pela Eucaristia, mas ao mesmo tempo eu, na igreja protestante, tendo que liderar rebanho, pregar, enfim, reuniões, eu estava muito angustiado. Aí eu comecei a chorar. A minha esposa falou assim, você não está bem. E eu sei por que você não está bem. Você não está bem porque você quer se tornar católico e está com medo das consequências, não é? Eu falei, é isso mesmo, meu amor. Aí ela disse assim, bom, eu quero te dizer que eu vou honrar os meus votos matrimoniais. Se você quiser se tornar católico, eu vou com você. E no nosso casamento, ela leu para a gente os votos de Ruth, para a sogra dela. Onde quer que fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Aí ela disse, eu vou com você. Ela ainda não estava 100% convicta da fé católica, mas ela estava convicta o suficiente para dizer assim, eu quero estar ao lado do meu marido. Bonito isso. Muito bonito. E Deus honra isso. Claro. Muito, muito. Então, ela meio que me deu autorização para eu me tornar católico. Aí eu parei de adiar. Aí eu fui conversar com a liderança da igreja presbiteriana. E seus sogros te olhando assim, toda a família toda, né? Meu A sua mãe, sogro. ok, eu já sabia. Galvão, eu já sabia. É, exatamente. Né? A sua mãe levantou a plaquinha. Mas os seus sogros, porque os seus sogros eram também. Presbiterianos são Pois até é, hoje. são. E aí, eles ficaram te olhando meio... Olha, meu sogro ficou muito aborrecido. Meu sogro ficou muito aborrecido, muito. Porque meu sogro é presbiteriano exemplar. Ele é um bom homem, ele serve na igreja como líder leigo, mas líder da comunidade local. Meu sogro é um cara muito joia. E entregou a filha dele em casamento a um presbiteriano. A um pastor presbiteriano. A um pastor. De repente, eu não chego para ele para falar que eu não quero mais ser pastor. Eu falo para ele que eu não quero nem mais ser pastor. E nem presbiteriano. Nem presbiteriano. O meu sogro ele ficou em parafuso, ele não entendia. Ele falou, como assim? Não é possível uma coisa dessa, Eduardo. Só que aí ele vinha conversar comigo para tentar falar assim, e os erros da Igreja Católica? E o purgatório? E devoção a Maria? Só que eu sabia responder tudo na Bíblia. Aí ele, opa, eu sei que aqui eu não vou... Conseguiu. O pessoal lá não acredita no purgatório, não? Não. Não? Não, de jeito nenhum. Ah, não sabia. Nem de longe. Eu também não sabia. É céu ou inferno? É céu ou inferno. É céu ou inferno. E no protestantismo, assim, o purgatório só faz sentido na compreensão de soteriologia, né? Soteriologia é o estudo da salvação, na compreensão de soteriologia do catolicismo. Para o protestante, eu costumo dizer, a soteriologia protestante é manca. E por ser manca, eles não precisam de purgatório. Por que a soteriologia protestante é manca? Porque no protestantismo, o sujeito é salvo quando ele aceita Jesus e o processo de salvação é um processo meramente judicial. O que é isso? Deus pune Jesus no lugar do pecador. E a justiça de Jesus é imputada ao pecador e a graça de Deus é colocada sobre o pecador de forma extrínseca, ou seja, não é algo ontológico, não é algo que transforma o ser, mas é só extrinsecamente. A partir desse momento, a pessoa está salva para o protestante. Martinho Lutero dizia que nós somos como um monte de esterco coberto de neve, ou seja, o esterco continua lá, mas Deus, quando olha para nós, vê a justiça de Cristo. Nessa compreensão jurídica, judicial, forense, a salvação no protestantismo é um ato forense. Deus pune Jesus no lugar do pecador. Ponto. Se acabou, acabou. Então o sujeito está salvo, para que purgatório? O que ele vai fazer no purgatório? Não tem purgatório. E aí o protestante vai dizer o seguinte, o purgatório diminui a eficácia do sacrifício de Cristo, porque os católicos precisam de purgatório, quer dizer que o que Cristo fez na cruz não foi o bastante? Pelo contrário.
Pelo contrário, o purgatório é uma expressão da graça de Deus. Para salvar Mas todos. a gente só tem essa noção por causa da soteriologia católica. Por quê? A gente não crê que na cruz Deus puniu Jesus. Não. Na cruz Jesus se oferece ao Pai como um sacrifício. Primeira diferença. Segunda diferença, a gente não crê em justiça imputada. Deus nos decretou justos. Não, a gente crê em justiça transmitida. Nós somos enxertados na videira e a seiva da videira flui para nós que somos ramos dessa videira. Eu sou a videira, vós sois o ramos, disse Jesus. E a gente também não crê em graça extrínseca, a gente crê em graça infundida. A graça de Cristo, de Deus é infundida dentro de nós e nos habilita a sermos pequenos cristos. E quando que a gente vai ser salvo? Quando nós nos assemelharmos plenamente a Cristo. E esse é o propósito. A gente vê isso São Paulo falando, para que vocês se tornem como varões perfeitos, à estatura de Cristo Jesus, prossigamos para o alvo, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Cristo nos perdoa, mas a gente ainda tem penas temporais, a gente ainda tem desordens na nossa vida que precisa de transformação. O que é um santo? É quem se amoldou plenamente a Cristo. Ah, mas eu morri sem ser santo. Mas você está em amizade com Deus? Então você vai para o purgatório. O purgatório é esse espaço gracioso onde a pessoa é purificada de suas penas temporais para que, para o bem dela, ela possa ter a visão beatífica. Para o protestante, o purgatório não faz o menor sentido. Gente... Porque ele compreende salvação de forma errada. Que confusão que esse Lutero fez na cabeça dos outros, hein? Demais. Gente, mas eu acho o purgatório tão lógico e justo. É. Eu acho o purgatório É justo. porque você foi católica a vida inteira. A vida inteira. Mas é porque você pega uma pessoa que é um exemplo, um molde de Jesus Cristo aqui na Terra. A pessoa é exemplar. Morre essa pessoa, morre essa aqui, que é meia boca, mais ou menos. Uhum. É justo que os dois vão para o mesmo local na Pois mesma é. hora? Não tem como. Você tem que passar aqui para purificar essa pessoa, para essa pessoa esse molde ficar perfeito para poder se encontrar com a outra no Mas céu. para o protestante, não existe isso que você acabou de falar. Para o protestante, Madre Teresa de Calcutá e ele estão ali, ó, iguais. E a Iguais. referência Por da quê? igreja Porque primitiva para ele nisso? todos são pecadores, e a graça de Cristo me cobriu, que é a tal da graça extrínseca. E como é que explica exatamente essa diferença da pessoa ter gestos mais bondosos, mais carindosos, e a pessoa mais piedosa e a outra não? São pessoas que estão crescendo em santidade. Estão crescendo em santidade, mas isso não tem nada a ver com a salvação. Eles acham que salvação é uma coisa, santificação é outra. E a gente entende que não. A gente entende que salvação e santificação caminham absolutamente juntas. Entendi. Né? Mas eu acho que o problema Sem tá santidade exatamente ninguém verá o Senhor, diz, aonde ele falou no início. diz o autor de Hebreus. Que é assim, fizeram um corte na história Sim. e começa no século IV, no século V e Exato. acabou os caras doces. Aliás- Só que lá no século I já se reza pelos mortos. Sim, E se reza pelos mortos que estão no céu, se reza pelos mortos que estão no no purgatório. purgatório. Os mortos não estão nem aqui nem no céu. Perfeito, Eles só podem entrar no purgatório. perfeito. Não é? E A oração pelos mortos é algo que, inclusive, São Paulo reza por Onesíforo, que estava morto. Isso é uma coisa que eu descobri. Eu quero fazer um programa um dia chamado Os Versículos que eu nunca vi. Esse é um deles. É uma ótima São isso. Paulo rezando pela alma de Onesíforo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, se eu Mas não me os engano. versículos que você nunca viu na Bíblia protestante, né? Não, que estão lá, mas eu nunca me atentei. Ah, ok. Entendeu? Ah.